Perfeito, pessoal. Então, a partir desse momento, o treinamento está sendo gravado, tá? Esse treinamento é um treinamento básico de extração de dados do controlador Novos Field Logger, tá? Vai ser um treinamento mais prático, tá? A gente não tem um material base para isso. Eu estou aqui numa bancada de demo, então eu tenho o controlador, tenho um input analógico aqui no meu equipamento, e aí eu vou demonstrar a extração de dados para vocês, que é relativamente simples, tá bom? E também algumas configurações que estão relacionadas, tá? Ao registro de dados. E isso é importante vocês adequarem nas operações de vocês, nas embarcações que possuem esse controlador. Tá? Basicamente, o tempo de registro, né? A cada quanto tempo ele vai gerar um log de registro, e aí eu vou demonstrar na prática, mostrar para vocês na prática de que forma que isso pode ser feito, tá? Posteriormente, a gravação do treinamento vai ser disponibilizada, tá? Eu já solicitei a Ana uma lista de participantes com nome completo, RG, vai ser gerado um certificado de participação e enviado para todos vocês aí para garantir a aptidão técnica na extração de dados do controlador Novos Field Logger, tá? Esse controlador, de que forma que ele está integrado lá no processo de vocês. Ele, deixa eu pegar uma foto aqui, só para mostrar mais para a ciência, imagino que todos tenham conhecimento, mas apenas para registro, tá? Compartilhar minha tela aqui. Todos estão vendo minha tela, tranquilo? Positivo, no visual aqui. Positivo. Beleza. No visual. Maravilha. E aí lá no processo de vocês, né, nós temos uma tubulação aqui que passa uma amostra, né, um ar, e aí é necessário fazer o monitoramento da qualidade desse ar. E aí nós temos várias variáveis sendo medidas por esses instrumentos que estão acoplados aqui ao processo. Então tem nível de oxigênio, um detector para detectar a presença de compostos orgânicos voláteis, CO, CO2, H2S, etc. Tá? E aí esses instrumentos eles estão comunicando, né, com o controlador da Novos, o Field Logger. E aí vou colocar uma fotinha dele aqui também. Deixa eu encontrar aqui. Novamente. E aí tem um painelzinho lá dentro da embarcação que tem esse controlador aqui da Novos, o Field Logger. E aí na tela, no display desse equipamento, a gente tem a amostragem direta, assim como lá no próprio detector de gás, tá? E aí nós temos a comunicação analógica nos inputs aqui desse controlador. E esse controlador é um controlador do tipo registrador, então ele fica registrando continuamente tudo o que está acontecendo. Em qual periodicidade? Definida na configuração, e a gente vai ver aqui dentro do treinamento como modificar, né, esse tempo de registro de dados. Beleza? Então, basicamente, esse sistema é um sistema relativamente simples, comunica 4 a 20 mA, 6 instrumentos comunicando aqui, medindo oxigênio, CO2, CO, compostos orgânicos voláteis, H2S e CH4, né? Presença de hidrocarbonetos, gases inflamáveis. Beleza? Essas 6 variáveis. E a ideia é a gente extrair isso em formato de planilha, para que a gente possa verificar, né? E filtrar dentro do Excel, fica muito fácil, né? Você adiciona um filtro e aí você consegue filtrar por dia, por mês, por semestre, por exemplo, gerar gráfico, né? Calcular média, etc., entre outras possibilidades que o Excel geram aí para a gente, tá? Então, o melhor formato para extração desses dados, existem outros, né? A gente pode extrair um PDF, já em formato de relatório, numa tabela, mas o melhor formato, de fato, para esse tipo de dado é o Excel, tá? Mais comum a ser utilizado, porque é mais fácil dentro do Excel, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer ali, trabalhar com esses dados, beleza?
Dando sequência aqui, eu estou com o software da Novus, tá? Para execução da extração de dados, a máquina que vocês vão utilizar precisa ter esse software. É um software 100% gratuito, tá? O download dele pode ser executado diretamente do site da Novus, e nós também podemos mandar o instalador para vocês solicitarem que o pessoal instale na máquina de vocês, tá? Vou executar o software. Tela inicial do software é exatamente essa aqui, tá? E aí eu tenho 4 opções. Detalhe importante, como que é feita a comunicação do Field Logger com o computador? A comunicação é feita via USB, tá? Deixa eu abrir novamente aqui uma imagem dele, para vocês verem. Olha, aqui na lateral esquerda, nós temos aqui, ó, 2 portas, né? Uma porta para pendrive, que nós não vamos utilizar, tá? E uma porta para PC. Então, é um cabinho USB, um cabo USB que vai acompanhado com o equipamento, não é um cabo dedicado, exclusivo para esse tipo de instrumento, tá? Um cabo USB comum, padrão, tá? Não é difícil de encontrar, é um cabo bem comercial, e aí ele vai conectado na USB do computador de vocês. Ponto importante, é importante que vocês verifiquem, né, se a máquina de vocês está liberada para conexão de unidade de discos, né, nas USBs, tá? Porque tem algumas máquinas, isso a gente já passou em alguns outros clientes, que elas são bloqueadas, né? Então o cara não consegue colocar um pendrive, o cara não consegue comunicar um controlador que vai fazer uma troca de dados, uma transferência de dados. Então é tudo bloqueado por uma questão de segurança, tá? Então é importante verificar com o TI de vocês se as máquinas possuem ou não esse bloqueio. Tá bom? Algumas pessoas da Belob eu sei que não tem essa restrição, porque durante as etapas, né, de projeto, né, de comissionamento e startup, a pessoa acessou o software, executou configurações, modificou configurações, então conseguiu acessar tranquilamente, tá bom? Então talvez alguns de vocês não tenham, ou todos não tenham, é importante verificar, tá bom? Então conectou o cabinho USB, conectou no computador, abre o software, beleza? E aí a tela inicial do software é exatamente essa. E aí nós temos algumas opções aqui, né? Então temos configuração, coleta, diagnóstico, preferência. O que importa para a gente de fato? A etapa de coleta, tá? Que é o foco principal aqui do nosso treinamento, beleza? Eu até vou demonstrar como fazer uma modificação de configuração no equipamento para mudar a periodicidade do registro, mas o ideal é que isso seja executado pelo pessoal da manutenção, da instrumentação, e que as embarcações estejam com os seus registros, né, com tempo de registro devidamente padronizado, tá bom? Então vou clicar aqui, ó, primeiramente em coleta, tá? E aí tem a opção gerenciar coletas e coletar dados. Bem intuitivo, vou clicar em coletar dados. E aí ele está me perguntando agora, onde estão localizados os dados a serem coletados? E aí ele tem 4 opções aqui. Coletar diretamente do Field Logger, coletar de um pendrive, que nós não vamos executar, coletar de um SD card, que nós também não vamos executar, ou coletar de uma pasta, caso eu já tenha o arquivo, né, de dados que foi extraído de alguma outra forma, e aí eu vá só trabalhar com esse arquivo de dados. Então, sempre a opção que a gente vai selecionar é coletar diretamente do Field Logger, porque a gente está com o Field Logger devidamente conectado ao nosso computador. Vou clicar na setinha para a direita aqui para avançar, tá? E aí vem a tela de conexão, né? Então é nessa tela aqui que a gente vai verificar se está tudo certo, se o Field Logger está comunicando com o meu computador via USB. Quando aparecer essa tela, a preferência dele é a conexão USB, que é a mais comum. Então, essa opção aqui da porta com, ela já tem que estar preenchida, porque o software ele identifica o driver do controlador de forma automática. Então, aqui, geralmente, não é necessário a gente fazer nada.
tá? Eu tenho a opção de comunicar ele com o PC via Modbus, eu tenho a opção de comunicar via Ethernet, mas no nosso caso, como é uma operação mais simples, a gente vai conectar via USB. O cabo já está conectado, ele já identificou em qual porta COM está comunicando. Então, está comunicando aqui com a COM7. E aí é só eu clicar em conectar, tá? E aí, rapidamente, ele já avança para a próxima tela. E aí ele traz algumas informações do instrumento, então a tag definida, né, CLP01, o número de série, tá bom, do meu field logger aqui, versão do firmware e se está com cartão de memória ou não, colocou aqui que não está, tá bom? E aí aqui ele está me fazendo a seguinte pergunta: o field logger está armazenando os dados em qual local? Isso aqui se aplica apenas para quando eu tenho um SD card inserido ali, mas geralmente só se utiliza um SD card em caso de necessidade de expansão da memória do field logger. A memória interna não atende, né? Mas esse equipamento para 6 canais, dependendo ali da periodicidade, ele vai armazenar meses de dados, né? Dependendo da periodicidade de registro, tá? Então ele vai armazenar meses de dados, então não é necessário, no caso de vocês, a expansão de memória interna. Eu imagino que a memória interna do equipamento vai atender, tá? Então ele já está selecionado aqui no flash interno, basta eu avançar, tá bom? E aqui tem uma etapa muito importante que a gente precisa depositar bastante atenção, né? Aqui ele está me perguntando aonde que eu vou armazenar os dados que eu estou baixando do field logger, tá? Eu sempre utilizo a pasta downloads do computador, porque geralmente a pasta downloads, de fato, ela fica localmente, ela não fica numa área de trabalho virtual da Microsoft, no caso de computadores corporativos, onde você pode logar com contas diferentes, etc. Então, sempre utilizo o diretório de downloads, tá? E aí, dentro desse diretório de downloads, é muito importante que a gente crie uma subpasta, tá? Para dentro dessa subpasta eu poder armazenar. Quando vocês executarem a primeira vez essa etapa, esse campo aqui ele vai estar totalmente em branco. E aí eu seleciono aqui, eu quero alterar a pasta da base de dados, e aí ele habilitou o botãozinho aqui. Eu clico no botão e aí eu vou selecionar, né? Então, estou na unidade C aqui, vou procurar aqui o meu user, conta user, Matheus Rocha, vou descendo aqui, ó, downloads, aí eu tenho aqui uma pastinha que eu criei. Dou um clique duplo, dados controlador 01, tá? E aí eu dou um OK. Eu criei essa pasta dados controlador 01. E aí está selecionado. É bem importante essa etapa aqui, por quê? Porque é lá que você vai encontrar o arquivo que você extraiu. Tá? Então, se você não salvar num lugar correto e acessível, tá? E que permita que você tenha autorização para salvar dados ali, você depois não vai encontrar os dados que você baixou do field logger. Beleza? Aqui embaixo, ele está fazendo a seguinte pergunta: deseja apagar a memória do field logger após a coleta? E aí já vem marcada a opção não. Quero manter os dados na memória do equipamento. Sempre mantenham essa opção, porque a memória desse equipamento ela está configurada para memória circular, ou seja, ele vai sobrescrevendo os dados, né? Então não tem necessidade de limpar a memória do equipamento. Ah, Matheus, mas eu vou baixar, vou arquivar, daqui para frente é outra história. Daqui para frente eu quero ele limpinho, daqui para trás eu já arquivei, tá tudo certo. Tudo bem. Aí você seleciona aqui, sim, os dados contidos na memória do field logger podem ser apagados. Tudo bem, mas não existe a necessidade, tá? Porque é memória circular. Certo? Então, feito isso, selecionei o local que eu vou salvar para que eu possa encontrar esse arquivo depois. Coloquei aqui, preenchi se eu quero ou não apagar a memória do field logger após o download. Seta para a direita novamente, eu avanço para a próxima tela. Tá? E aí ele está me fazendo mais uma pergunta. Observem que de forma muito didática. Tá? Então, o software ele basicamente faz
perguntas para o usuário. Então, ele está me perguntando aqui, como você deseja visualizar os dados? E as opções são visualizar os dados em uma tabela, em um gráfico, exportar os dados para um arquivo ou desejo criar um relatório dentro do software. Tá? Dentro das operações comuns, o mais esperado é que os dados sejam exportados para um arquivo e o mais comum é que eles sejam exportados para um arquivo Excel, que permite, né, que a gente execute outras ações, insira filtros, filtre por horário, crie média horária, né, faça a inserção de alguns cálculos matemáticos, e aí lá dentro a gente pode criar tabela, a gente pode criar gráfico, etc. Então esses dados, melhor que a gente extraia o dado bruto, né, e depois no Excel, que é mais simples, que é mais dia a dia, que praticamente todos, né, têm conhecimento ali, vá trabalhando esses dados, beleza? Se eu selecionar ali em forma de tabela, ele vai gerar um PDF com a tabela gigantesca lá que eu não vou conseguir fazer absolutamente nada, só visualizar. Se for um gráfico, vai ser só um gráfico ali, com dois eixos, né, x e y, e fim, tá? Se eu for criar um relatório, aí ele vai permitir eu colocar um cabeçalho, vai permitir eu colocar um nome, etc. Alguns dados que eu posso inserir também no Excel. Só que ele também vai me extrair em um formato PDF que eu não vou conseguir manipular depois, tá bom? Então, sempre selecionem a opção exportar os dados para um arquivo. E aí eu vou avançar. E aí, na sequência, ele está falando o seguinte, ó, selecione o número de série do Field Logger do qual deseja visualizar a coleta. Então, é importante que vocês saibam o número de série do equipamento que vocês estão trabalhando. Aonde que eu posso pegar essa informação? Lá atrás, depois que apareceu lá o número da COM, que a gente avançou, ele aparece a tag, o número de série, aparece versão de firmware e etc. Tá? Então lá a gente vai ter o número de série, porque depois que vocês conectarem mais de um field logger, é bem provável que essa listinha aqui aumente. Tá? E na lateral direita do instrumento também tem uma etiqueta com o número de série. Se for necessário, vocês podem solicitar aí para a gerência de vocês para que incluam uma etiqueta na frente do equipamento com o número de série para facilitar essa etapa de extração dos dados, beleza? Então, o meu equipamento aqui é o 24085398, cliquei aqui em cima dele, dou um avançar, tá bom? Então, avancei mais uma etapa. E aí, agora o software está me fazendo outra pergunta, né? Você deseja visualizar todos os dados disponíveis? E aí eu tenho duas opções. A primeira, sim, quero visualizar todos os dados, e aí eu filtro lá dentro do meu Excel. E não, quero visualizar apenas dados, quero apenas visualizar dados apenas de um determinado período, ou seja, você restringir, não, eu quero apenas desse dia, tá bom? Então vamos fazer da primeira forma para baixar todos os dados. E aí lá dentro do Excel a gente executa um filtro de data, tá bom? Vou avançar aqui, aí ele vai me perguntar aqui quais canais eu quero visualizar. No meu está aparecendo apenas um canal, porque eu estou só com um canal configurado, né, com um input analógico aqui. No de vocês vão aparecer 6 canais. Agora imagine a situação hipotética no qual você, nesse momento, você não precisa dos dados das 6 variáveis de gases. Tá? Você precisa, por exemplo, não, eu quero apenas o nível de oxigênio. Aí você desmarca todos aqui, né, uma junction box, e aí desmarcou na box, ele não vai baixar os dados daquele canal, tá bom? Aqui eu tenho apenas um canal, então eu vou deixar marcado, senão não vai trazer dado nenhum. E aí ele pergunta para você também número de casas decimais. Eu sempre deixo pelo menos uma casa depois da vírgula, é padrão. Eu sei que tem alguns canais que não possuem casa decimal, mas aí vai ficar ponto zero lá, tranquilo, tá bom? Mas é importante deixar no mínimo em 1, muito por conta, por exemplo, da leitura de dióxido de carbono e da leitura de oxigênio que tem casa decimal naturalmente, tá? Então é sempre importante pelo menos uma casa decimal, tá?
Selecionei o canal, deixei aqui em uma casa decimal, eu dou o avançar mais uma vez. E aí aqui agora, assim como naquela outra etapa de configuração, ele está me perguntando o destino da exportação dos dados, né, do arquivo que eu vou extrair. Então, a mesma coisa, eu clico na pastinha aqui, estou na unidade C, User, Matheus Rocha, vou procurar os downloads, cadê os downloads? Encontrei aqui downloads, tá? E aí vou aqui selecionar a pasta. Dados controlador 01, dou um OK. E embaixo, nome do arquivo. Treinamento Belov 4/6/2025, tá? E embaixo, a terceira opção é formato do arquivo. Outros formatos, SuperView e Field Chart. O que é SuperView e Field Chart? Né? SuperView e Field Chart vão ser outros softwares de modelagem, tá? E a gente não vai utilizar. A ideia é a gente extrair em Excel. Então, vou deixar aqui outros formatos. Aqui embaixo não mexe nada, incluir milissegundos, separador de milissegundos, não precisa mexer, tá? Dá um OK. E aí ele abriu essa outra tela de diálogo da exportação. Aqui a única coisa que eu tenho que fazer é selecionar o formato do arquivo. Então, na última tela, eu selecionei lá outros formatos. Aqui eu tenho que dizer qual formato. RTF, PDF, Excel, HTML, CSV, né, separado por vírgulas, né, que também abre no Excel, mas é horrível de trabalhar. Word, XML, SQL, tá? Nós vamos utilizar o Excel, beleza? Marcou o Excel, clicou em exportar, aguardou, tá bom? Ele já está marcado aqui em cima, abrir o arquivo após a exportação. Quando ele finalizar a exportação, que deve levar alguns segundos a depender, né? Aqui ele levou 9 segundos, dependendo da quantidade de dados, ele vai exportar os valores e já vai abrir o arquivo aqui. Treinamento Belov 4/6/2025, tá? Vou dar uma esticada aqui nessas células para melhorar a nossa visualização. Tá? E aqui o que nós temos de informação? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Nós temos a data, né? 3/6/2025, horário 16:03:24. Tá? Então, ó, 24 segundos, 25, 26 segundos, 27 segundos. Aqui nesse momento, o equipamento estava configurado para registrar a concentração a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, ele gera um log de registro. E o meu detector marcando 0, tá? Vou avançar aqui até um momento que tenha dados, tá? Que era um teste, né? E aí eu conectei meu transmissor e aí começou a subir a concentração. E aqui ele está marcando, né? Importante colocar aqui na tabela superior. Então eu sei que meu detector 1 é oxigênio. Vou colocar aqui, ó, percentual em volume de oxigênio. Posso mudar aqui para português, data, hora. E aí vou descendo aqui até eu encontrar os dados. Aqui começou a subir a concentração estabilizou aqui em 20,8% em volume, monitorando aqui a atmosfera. Então, muito simples, ó. 3/6/2025, às 4 horas, 7 minutos e 13 segundos, a concentração de oxigênio do meu equipamento era 20,8, tá? E aí, ó, vou descer aqui para exemplificar para vocês para o dia de hoje, que aí eu fiz uma modificação, tá? Modifiquei o tempo de registro dos dados, tá? Então, ó, mostrar aqui para vocês. O tempo de registro ele estava aqui, ó, ainda em 1 segundo, tá? De 1 em 1 segundo. E aí eu modifiquei aqui no dia 4/6, né, às 14h14, eu modifiquei para 30 segundos. Então, modifiquei o meu controlador para registrar a cada 30 segundos. Esse é o melhor? Não sei, depende da operação, depende da criticidade,
Depende mais de um padrão interno de vocês. Aqui eu fiz dessa forma porque sempre o pessoal questiona. Ah, mas ele só registra de 1 em 1 segundo? Não, você determina lá dentro do software de quanto em quanto tempo ele vai gerar um log de registro desses canais. E aí é óbvio que essa variável do tempo vai impactar na quantidade de dados que ele vai armazenar, tá? Então é sempre uma variável, tá bom? E aí a gente precisa testar, observar e verificar. Faz sentido eu registrar de segundo em segundo? Faz sentido eu registrar a cada meio segundo, por exemplo? Né? O software tem a opção de você registrar em milésimos de segundos, né? Definir lá 100, 200, 300, 400, 500 milissegundos, né? Meio segundo, né? E eu posso definir 10 segundos, 20 segundos, ou como eu fiz aqui, 30 segundos. Então, 14, 14, 22, depois 14, 14, 52, 14 e 15, 22, 14 15, 52. Observem a precisão, ele registra exatamente no segundo certinho aqui, tá? E aí, tanto é que ficou 22, 52 o campo de segundo aqui para sempre, tá? E aí ele foi registrando aqui as concentrações. E óbvio, com esses dados eu consigo fazer um gráfico, eu consigo traçar uma média de concentração diária, consigo fazer uma infinidade, né? Consigo trabalhar com esses dados, né? Criar um relatório padrão para apresentar para a minha gerência, para o meu cliente final e etc. Arquivar isso daqui, né? Para apresentar numa auditoria e etc. Tá bom? E aí é basicamente esse arquivo. Agora vamos acessar ele lá na pasta onde eu salvei ele. Clicar aqui, ó. Abrir a minha pasta, abrir downloads, dados controlador, e ele está aqui, ó. Treinamento Belov, 4/6 de 2025. Tá ele salvo aqui com as últimas alterações que eu executei. Tá bom? Vou voltar aqui para o software. Antes da gente seguir para algumas dúvidas, vou voltar aqui, né? Vou fechar. Ok. Deixa eu voltar aqui, ó. Agora tem aquela opção, né? Se a gente quer visualizar todos os dados, né? Eu vou colocar aqui não, tá? Eu marquei não, ele vai falar, ok, seleciona o período que você deseja visualizar. Então eu vou colocar aqui data inicial, 4/4, vou colocar aqui às 16 horas e 20 minutos. A gente já tinha iniciado aqui o treinamento, 0 segundos. E aí eu quero até às 16 horas e 30 minutos. Período bem curto, tá? Vou avançar, vou avançar. Vou colocar treinamento Belov, teste 2, tá? Para não sobrescrever o meu outro arquivo, outros formatos. Vou dar um OK. Seleciono o Excel. Exportar. Rapidinho ele já abriu aqui. Reportou um problema. Ok. Então, sim. Aqui ele falhou o dado, imagino que foi uma coleta muito curta. Então, vou selecionar aqui um período mais longo aqui para a gente testar. Beleza, deixa eu voltar. Vou pegar aqui das 15h20 às 16h20. Agora são 16h34. Beleza, aqui já funcionou, peguei uma horinha ali, imagino que aquele registro tenha ficado muito curto, por isso que ele falhou. Então, aqui eu já estou pegando do dia de hoje, ele já trouxe aqui 3h58, 3h59, 4 até 4h20, de 30 em 30 segundos, tá? Aqui já está configurado de 30 em 30 segundos, então sempre seguindo aqui o segundo 22, segundo 52, segundo 22, e assim sucessivamente, seguido pela concentração. Então, muito simples, a interpretação desses dados que a gente traz também é muito simples, tá? Poderia, por exemplo, exportar aqui em PDF, né? Mas aí ele vai me trazer essa tabela aqui, né? Então ele traz uma tabela que sei o que eu faria com essa tabela. De repente, eu posso, se eu precisar de um PDF, né? Para assinar, carimbar, fazer alguma coisa, eu posso gerar através do Excel, não necessariamente eu preciso gerar aqui através do software.
Tá bom, pessoal? Eu vou retornar aqui para a tela e aí vou mostrar para vocês rapidamente aonde mudar a configuração, tá? Isso precisa ser padronizado internamente, mas mais para fim de registro aqui dentro do nosso treinamento eu vou mostrar onde está a configuração desse tempo em segundos para registro de dados. Então, vou voltar tudo aqui, deixa eu fechar. Voltei para a tela inicial aqui, como se eu tivesse aberto agora o software. E aí eu clico em configuração, ler configuração, ó, já a mesma tela, já está conectada, porta com, eu dou um conectar, ele vai trazer as configurações do equipamento. Aqui eu já estou na tela de configuração do equipamento, e aí ele tem aqui, primeira tela, configurações gerais, não vou mexer, tá? Então, vou avançar, interface 485, avanço, interface Ethernet, avanço, canais analógicos, avanço, não mexi em nada, digitais, remotos, virtuais, avanço novamente, alarmes, avanço novamente. E aí eu chego na tela registros, tá? Aonde que eu posso modificar a periodicidade de registro dos logs de dados, tá? Aqui nessa telinha aqui embaixo, tá? Então tem aqui, ó, intervalo entre os registros. Aí ele tem duas opções aqui, vezes um multiplicador, né? A primeira opção é multiplicador de 1 segundo e a segunda opção multiplicador de 1 milissegundo, tá? Então, o meu estava um multiplicador 1 segundos. E aí eu preenchi aqui 30, ou seja, ficou 30 segundos, tá? Se eu deixar aqui em milissegundos, ele vai registrar cada 30 milissegundos. Ah, não, eu preciso de meio segundo, eu quero 2 registros por segundo. Aí, 500 milissegundos ou 1 segundo, tá? E aí está modificada a configuração. Ó, Matheus, eu quero a cada 1 minuto. Não faz sentido a gente monitorar, ter uma quantidade tão grande de dados, etc. Então, a cada 1 minuto me atende. Aí eu venho e coloco 60, multiplicador 1 segundo, tá? Então, vamos considerar que a gente vai padronizar o registro a cada 1 minuto, que é um tempo muito grande, que eu não recomendo. Eu recomendo que fique, de fato, ali entre 10, 20, 30 segundos no máximo, tá? Mas para o equipamento não ter um decaimento de concentração ou a presença de algum gás tóxico, acabar não registrando. Então, vou dar aqui o seguinte, e aqui eu clico em enviar. Deseja continuar? Sim. E aí ele vai gravar no meu equipamento a configuração e vai modificar para o registro a cada 60 segundos. Mas aí essa configuração ela fica a cargo do pessoal da manutenção, do pessoal da instrumentação ou de nós, da Leo, tá? E ela tem que ser padronizada, tá bom? Nas 3 embarcações. Então, ó, tá me dando a mensagem, configuração foi enviada com sucesso para o equipamento. Dou ok, deseja salvar? Não. Tá? Vou voltar aqui para a tela inicial. E aí, volto aqui e tenho a opção novamente de coleta, né? Vou fazer mais uma coleta, mais uma vez para vocês verem, para ficar registrado. Então, clique em coleta, coletar dados de um field logger, já está aqui na Conset, tá? Flash interna, aqui, ó, importante pegar aqui o número de série do equipamento, então, final 398, avancei, o diretório no qual vai ser salvo. Se eu desejo apagar na memória, eu vou colocar que não. Avancei. Exportar os dados para um arquivo, né? Para eu selecionar o formato do arquivo. Avancei. Seleciono aqui o meu field logger, final 398. Avancei. Se eu quero visualizar todos os dados, sim, quero visualizar todos os dados, os canais, casas decimais. Avancei. Aonde eu vou salvar esse arquivo? Tá aí o nome desse arquivo. Vou colocar aqui, teste 3. Outros formatos. Ok. E aí vai abrir aqui a tela para eu selecionar o formato. Eu vou colocar aqui Excel e exportar. E aí já estou exportando os dados, finalizou a exportação, o arquivo vai abrir automaticamente na minha máquina. Beleza? Foi bem rapidinho, durou cerca de 7 segundos. Eu já estou com os dados aqui abertos na minha máquina. Beleza, galera? Vamos trazer aqui bem para o finalzinho. Né? Então, aqui os últimos durante o nosso treinamento, ele está registrando aqui de 30 em 30 segundos. Tá bom? Fechar aqui, ele pergunta se eu quero salvar, vou
salvar. Fechar aqui. Voltar a deixar na tela de operação. Beleza, galera? Basicamente é isso, tá? Sei que é bastante informação, mas a gente segue apoiando aí, tirando algumas dúvidas de vocês eventuais aí no dia a dia, tá? A gente segue no apoio, conforme vocês forem executando essa tarefa, a gente vai apoiando vocês. Tendo dúvidas, é só entrar em contato com a gente. A Ana pode compartilhar meu contato corporativo aí com todos vocês para que eu possa fornecer o devido suporte, tá? E aí, assim, esse momento agora é basicamente para a gente tirar algumas dúvidas, para vocês se pronunciarem, perguntarem alguma coisa referente à característica do equipamento, do software e afim. Eu vi que a Ana levantou a mão, fica à vontade, Ana, tá com a palavra. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos, meninos. Obrigada, Matheus. No início desse treinamento eu não estava, né? Porque eu estava finalizando uma outra reunião. Mas obrigada pelo início do treinamento. Acompanhei, vi que você está deixando gravado. Esse treinamento é extremamente importante para a gente, porque vai ser multiplicado para os demais. Vi que a nossa conexão já tem um público aqui de supervisor de mergulho, o pessoal do técnico planejamento também, e a parte do SMS conseguiu também conectar. Eu vi que acaba sendo muito intuitivo, né? O sistema ele deixa ali muito claro o direcionamento que a gente tem que fazer a escolha para a extração do log. Positivo. Essa parte da configuração que você colocou dos intervalos de registros, eu até convidei o nosso pessoal do TI para estar nessa reunião, mas acho que eles não conseguiram, né? Dado o conflito de agenda. Mas eu vou passar para eles também, para a gente até confirmar se está configurado assim nesse Beleza. tempo, conforme você disse, que é do 10, 20, 30 segundos, que é o que a gente entende que é o mais viável para ter os registros, né? Uhum. Perfeito. A questão também do software no computador, a gente tinha pedido anteriormente para o nosso TI instalar nas 3 embarcações. Então, o pessoal do mergulho aí provavelmente vai confirmar para mim depois se está tudo certinho. É, Eu disponibilizei também no chat, o Matheus, um link de lista de presença que possa ser, né, você pode assinar junto com a equipe, e você me pediu também o RG deles para que possa ser colocado o certificado, né? Sim, positivo. Tá, perfeito. O teu apoio após a gente ter essa. A gente espera nunca precisar extrair um log, né, nas nossas embarcações, porque uma vez que a gente vai precisar extrair o log, é porque nós temos um evento de vazamento de gás. Então, a gente sempre espera que isso nunca seja utilizado. Mas eu acho que é interessante, é isso que eu ia te perguntar, a gente consegue fazer o download desse arquivo e disponibilizar nos computadores do pessoal da embarcação também, né? Porque aí, se tiver uma dúvida, não fica apenas no manual. Eu não sei se fica tão didático assim. É possível? Eu não consegui entender muito bem a dúvida. Se é possível baixar os dados no computador da embarcação, é isso? Não, se a gente consegue essa nossa aulinha de hoje, porque eu acho que lá em 2023, quando a gente teve esse treinamento com você, nós acabamos perdendo o link, né? A gente não teve o link desse treinamento. Uhum. E aí, é possível essa aula ficar gravada e a gente deixar no computador deles também? Ah, sim, com É, certeza. A ideia é perfeito. exatamente essa, né? A Tá. ideia é finalizado o treinamento, eu aciono meu TI pega o link da gravação, meu TI vai fazer o download desse arquivo, tá? Para que a gente tenha isso arquivado mesmo, tá? Para que vocês possam continuamente, né? Eu sempre aciono o TI para extrair, porque a gravação meio que fica tem um tempo padrão, fica 7 dias, depois desaparece, etc. Mas aí eles baixam isso daí, a gente disponibiliza para vocês e vocês ficam à vontade, tá? Fiquem à vontade para compartilhar aí com novos colaboradores, com colaboradores que não conseguiram participar desse momento e para ficar também como material de consulta, né? No dia a dia, às vezes a pessoa não está conseguindo avançar com uma etapa específica, ela avança ali o vídeo, chega naquela etapa, gravou a tela também, então vai mostrar aqui e sendo explicado em paralelo, né? O que deve fazer e o que é cada opção. Né? Então, de fato, a gravação ela vai falar mais manual, um passo a passo, né? Por escrito, tá bom? Perfeito, Matheus, obrigada. Meninos, vocês querem colocar algum questionamento para o Matheus?
Eu acho que tem um público aqui do Maitá, tem o pessoal do Amaralina e do Cidade do Preto. Boa, né? O Júlio por cá. Queria saber só a autonomia da bateria do equipamento, o quanto de dados ele armazena, né? E se é possível aí colocar uma calibração a cada 1 segundo, Ana, no nosso caso, porque quando nós temos ocorrência de gás, muitas vezes é aquele odor que é intermitente, né? Ele vai ou volta, e o intervalo aí de 10 segundos, ou 20, ou 30, pode ser que não capte, né, esse momento intermitente aí, né, de odorização de gás na região ali, né? Então, acho que o intervalo de 1 segundo, como sugestão aí, eu acho que seria o mais plausível para a gente. É claro, e tendo uma ocorrência, a operação seria paralisada mesmo, aquele equipamento ele seria submetido à análise, né? Com a extração dos dados. Bom, vamos lá, mestre. Duração da bateria. Esse equipamento ele não possui bateria, tá? Ele é energizado diretamente com uma fonte 24 volts, né? Imagino que a dúvida surgiu porque é um sistema antigo, de vocês utilizava, né, alguns detectores de gases, né, MGT adaptados ali com um adaptador ali para aplicação do gás na frontal do equipamento. E aí aquele equipamento, sim, na verdade é um detector portátil, né, e aí ele operava por bateria, tinha que colocar para carregar e etc. Esse sistema não, ele é todo alimentado por uma fonte Perfeito. contínua de 24 volts, tanto os detectores no campo, né, instalados, quanto o controlador registrador, beleza? Quantidade de dados armazenados. Vai depender da quantidade de canais que estão sendo armazenados. No caso de vocês, são 6 canais, né? E também dessa periodicidade, que deve estar em torno de 1 segundo, tá? Default, geralmente a gente entrega esses controladores programados para o registro a cada 1 segundo, tá? Então é bem provável, o pessoal vai executar algumas Perfeito. confirmações, mas é bem provável que já esteja. Se não tiver 1 segundo, tá 500 milissegundos, tá? Geralmente é esse padrão que a gente entrega. Então, assim, eu não consigo precisar para você a quantidade de dados. Por experiência, né? A gente nem tem isso tabelado, né? Por experiência, né? Geralmente, um último projeto aí que a gente trabalhou, que a gente tinha 5 canais atuando, registrando a cada 1 segundo, a gente tinha lá pelo menos aí uns 90 dias de registro de dados. Porque esses dados, né? Eles ocupam é quase que irrisório, né? A quantidade de bytes que eles ocupam na memória do instrumento. Você viu quando a gente abriu o arquivo, são 3 coluninhas com números ali, né? Então a quantidade de espaço que ele armazena ali, né, que ele ocupa no armazenamento, ele é muito pequena. Então eu imagino que no caso de vocês, vocês tenham pelo menos 90 dias. Como que a gente vai cravar essa informação? Fazendo o primeiro download de todos os dados, como eu executei aqui no meu. E aí a gente vai pegar lá a primeira data que aparecer. Então, Matheus, apareceu aqui 4 de maio. Então a gente sabe que a gente está conseguindo registrar 1 mês de dados. Matheus, eu fiz o download de todos os dados e a primeira data que apareceu aqui foi 1º de junho, por exemplo, né? Opa, a gente já sabe que a gente só está conseguindo, com essas configurações, com essa periodicidade, a gente só está conseguindo registrar 3 dias, né? E aí, dependendo do que acontecer pós essa primeira extração, do que a gente tiver de feedback, a gente pode estudar, por exemplo, a inclusão de um SD card padrãozinho ali para expandir a memória interna do instrumento. Beleza? Beleza, obrigado, Matheus. Aí, Ana, como tem essa possibilidade de expansão de memória, né, e essa possibilidade também aí de ter esse até 90 dias de retenção, eu recomendaria aí, tendo em vista essa questão pontual, né, da nossa operação, estabelecer o tempo de análise aí o menor possível, né? Assim teríamos mais precisão ali na aferição da atmosfera ali, né, do ambiente de trabalho. Tá ótimo, Júlio. Eu vou pedir pro pessoal também conferir essa configuração, tá? Obrigado. Pessoal, mais alguém para questionar aqui o técnico? Aproveita que está aqui. Não, tranquilo, Ana. Aqui no Maitá a gente entendeu. É só instalar o programa para a gente aqui e fazer as configurações. Tá ótimo, Marcos. Vou aproveitar que a gente vai ter essa parada agora, né? E pedir aí pro pessoal fazer uma verificação em todo o sistema, tá? Obrigada aí. Cidade de Ouro Preto, alguém conectado? Tô aqui, é o Juliano, Ana. Tá eu, o Walter e o Alex aqui.
A gente vai aguardar a instalação do software aí para a gente. As dúvidas do Júlio aí também já era as mesmas nossa aqui, já está só aguardar o programa. Perfeito, Juliana. Eu vou confirmar novamente com o TI, porque tínhamos solicitado que fizesse essa instalação, tá? Então, caso tenha algum problema, eu já peço aí essa semana para eles poderem fazer essa instalação e a gente fazer até um teste, se for o caso. Beleza? A Maralina conectada. Tô aqui, Ana. A princípio, sem dúvidas, acredito que a gente usando o equipamento ao longo dos embarques, né, quando for necessário extrair alguma coisa, né? Possa ser que surja alguma dúvida, mas a princípio nenhuma. Perfeito. Obrigada. Bom, pessoal, agradeço. Matheus, por cá é isso. Tá. Agradeço mais uma vez, tá? A sua pontualidade, sua dispensa aí de tempo para poder explicar novamente para a gente. Isso é só um ganho para nossa operação, tenha certeza disso. Esses caras que estão aqui embarcados nesse momento, né, pararam a operação para dar atenção a esse seu treinamento, é porque de fato esse equipamento ele faz uma diferença absurda para eles, né? Tanto um convés quanto quando estão em água aí, para a gente é fundamental. É um equipamento considerado como equipamento crítico para a operação. Então, mais uma vez, de fato, obrigada pela disponibilidade da Lei Ambiental, tá? E o comprometimento com isso. Perfeito, Ana. Eu que agradeço aí pela atenção dispensada de todos, pela participação. Bem bacana, a galera participou aí de todas as embarcações, etc. Então foi um momento muito proveitoso para todos. A gente pode ter um novo momento posteriormente para falar a respeito de detecção de gás, para falar a respeito do instrumento, para falar novamente do software, tá? A gente segue aqui à disposição e a gente segue no suporte aí de vocês, tá bom? Para acompanhar o dia a dia da execução desses trabalhos. Então contem sempre aí com a Leo Ambiental para apoiar vocês no que diz respeito à detecção e análise de gases. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Matheus, mais uma Ótima vez. tarde, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Matheus. Obrigado, Ana. Obrigada.